O que a gente vai tratar aqui hoje nesse vídeo é sobre a importância ou não de buscar conhecimento. Há muito tempo a gente escuta falar sobre verdades universais e a gente fica perdido se questionando que verdades são essas que eu não tive contato com elas ainda em toda a minha existência. O que tem para se saber que precisa se criar esse alvoroço todo em cima de o segredo, a verdade revelada e o princípio de tudo para mim é questionar. Ser questionador, quando você escuta alguma coisa, nunca aceitar de primeira. Sim, sempre você passar por várias camadas de aceitação ou não dessa possível verdade. Quando você começa a ouvir essas tais verdades, no começo pode parecer estranho e coisa de maluco, mas uma coisa eu garanto: se você continuar se questionando, você vai descobrir que no fundo você acreditava naquilo. É difícil pensar nisso, mas realmente às vezes as pessoas não param para entender uma nova ideia, porque parece que o novo assusta, mas de verdade mesmo, se parar um pouco para analisar quais são, o que fala essas teorias, você vai descobrir que você acreditava nisso e nem sabia. Uma das partes mais difíceis, eu acho que desconstruir certos conceitos que foram introduzidos ali na sua mente no decorrer da sua vida, por sistemas, pelo controle e por tudo que está englobado e que faz a gente permanecer dentro desse sistema de consumismo. As redes sociais, elas têm um método de entender quais as necessidades humanas de estímulos, e elas entregam exatamente o que a gente precisa para manter o maior tempo possível nas redes sociais. E são métodos psicológicos que nem a gente entende. Então, se torna muito fácil manipular a mente humana, aplicando tudo de conhecimento que já se tem sobre a mente humana e que não é transmitido. Porque a gente sabe que quando uma tecnologia surge, é aberta para o público, ela já está pelo menos 20 anos na frente. Eu acho fascinante de verdade quando você começa a juntar, correlacionar. E aí quando você vai começando a ter contato com várias verdades que vieram de civilizações antigas, que foram conceitos que surgiram na cabeça, não se sabe como, de pessoas que não tiveram contato nenhum, mas que o resultado dessas conclusões são as mesmas ou muito parecidas ou complementares. Você vai perceber que essas informações, elas simplesmente vai funcionando como um quebra-cabeça e a sua própria mente vai juntando lacunas e você vai preenchendo essas histórias através do seu próprio senso crítico. E aí vem aquela coisa de muitas pessoas, elas não confiam no seu senso crítico e preferem terceirizar essa responsabilidade e não para realmente se questionar e perceber que cada um tem a capacidade de questionar a sua própria realidade e chegar em conclusões mais assertivas. Facilitaria bastante essa trajetória do conhecimento se as pessoas deixassem algumas crenças limitantes, principalmente o medo de questionar. Aos poucos você vai perceber que esses insights você já tinha na sua mente, você já tinha uma ideia parecida, e se você parasse para questionar, até você sozinho ia chegar nessas conclusões. Antes da gente continuar com esse conteúdo, se você se interessa por esse tipo de assunto de expansão da consciência, então já se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida logo no início do vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma dessas leis aí muito antigas, ela vai falar sobre o princípio da polaridade, que é exatamente isso. Ela vai dizer que tudo no universo existe polos, que na verdade o frio e o calor é a mesma coisa, só graus diferentes na mesma escala. Então, dessa forma, tudo no universo ele é baseado em escala. Então, dentro dessa escala, a gente consegue ver apenas um pequeno espectro e escapa da nossa visão uma infinidade de coisas. É tanto que, por exemplo, além desse campo visível, tem o ultravioleta, que a gente não consegue perceber, a gente não consegue ver. Mas, se a gente usar algum aparelho, tipo algum óculos, a gente vai conseguir fazer aquela frequência cair e entrar no nosso campo visível. Então, enfim, existe uma infinidade de cores que a gente não consegue perceber. Todos os nossos 5 sentidos, eles são limitados. E aí o que acontece em todo esse espaço, em toda essa infinidade de coisas que a gente não consegue perceber? E aí se a pessoa fala que a existência, ela pode estar nesses níveis de frequência que a gente não consegue perceber, aí já começa a parecer coisa absurda. Mas se você questionar um pouco, você vai perceber que isso você acredita, mas que a primeiro momento, quando você tem contato com essa possível verdade e dita dessa forma, vai parecer alguma coisa absurda. Mas é unânime. Acho que a maioria das pessoas acreditam, se a pessoa não for ateu, ela acredita que existe um espírito, e esse espírito está em algum lugar que a pessoa não consegue explicar, mas ela se trava no momento em que ela acha que não consegue explicar ou entender aquilo. Só que eu sei quem é você!
Mas se a pessoa se dispor a pensar um pouco sobre aquilo, ela vai ver que faz sentido essa ideia de que existe uma infinidade de frequências que a gente não consegue perceber com os nossos sentidos e que talvez lá habitem esses seres. Já tem um tempo que a gente vem falando sobre essa transição planetária, sobre essa era de Aquário, e que essa era é a era da comunicação. Vai ser liberado pra gente muito conhecimento. Só que isso começou a ser falado muito mais, até porque nesse processo de transição cada vez está mais próximo dessa virada mesmo de pensamento que representa um contato maior das pessoas com essas possíveis verdades. Com o processo e com o passar do tempo, a gente foi vendo que realmente aconteceu, que realmente as pessoas começaram a ter mais acesso a essas informações que antes era trazida através de ordens iniciáticas. Essas informações eram muito difíceis de ser conseguidas. Por ser tão restrito, as pessoas morriam sem ter acesso de nenhuma forma a essas informações. Fica vários relatos e histórias soltas, histórias que são passadas de pessoas para pessoas, que se perdem no meio do caminho, vários detalhes. E aí só sobra coisas como ditados populares, lendas, folclore. E não é mentira que muitas pessoas morreram tentando preservar coisas que eu tô falando nesse vídeo, por exemplo. E aí você pode achar absurdo quando se compara aquela época com a época de hoje. Ah, mas beleza, teve a Inquisição naquele tempo, hoje a igreja já pediu desculpas por todas essas coisas que fizeram, só que esse tipo de controle ainda hoje é exercido e a gente percebe porque tem uma forma ali subliminar, uma forma que é feita ali às escondidas, que no fundo é uma forma de fazer com que a gente tenha medo de se questionar, medo de colocar em dúvida alguma coisa, com medo de perder a fé, de que sua fé diminua. Tá, mas aí voltando, a pessoa acha que é loucura comparar aquele tempo com hoje. Só que é só você parar para pensar como a mentalidade coletiva, pelo menos da massa, da maioria das pessoas, é ridicularizar ou achar que a pessoa é louca quando a pessoa começa a falar sobre esses assuntos. Por isso sempre foi melhor passar esses conhecimentos ou discutir esse tipo de assunto através de ordens iniciáticas, ordens discretas, que são locais onde as pessoas trocavam esse tipo de informação. E geralmente essas ordens iniciáticas, elas têm como premissa que a pessoa tenha que acreditar em alguma coisa, tenha que acreditar em alguma divindade, independente da religião. Eles sabem que se você for introduzindo aos poucos e a pessoa for entendendo, é como eu já falei, ela vai descobrir que no fundo ela mesma acreditava naquelas coisas e nem sabia. Se hoje você for ver o que essas ordens falavam, o que esses mistérios ocultos falavam, era basicamente sobre frequência, vibração e energia. O princípio da qual todas as coisas são constituídas, até porque a gente entende que a nível atômico nós somos constituídos por energia. E essa energia está contida dentro de um espaço, e esse espaço tem até o nome, só que agora eu esqueci, eu vou colocar aqui embaixo. E esse espaço onde está contido essas partículas de energia, essas ondas, elas são organizadas por esse espaço, né, que é responsável por organizar essas formas e criar diversos tipos de organização de átomos, que vai criar diversos tipos de corpos, diversos tipos de matéria. Tudo vai ser constituído a partir de energia modelada por esse espaço que envolve a energia. O espaço em que a gente não vê nada, todo esse espaço que a gente pensa que é vazio, ele na verdade ele tem um ar, e dentro desse ar tem uma infinidade que é para outro vídeo, sobre tudo que preenche esse espaço e que a respiração que a gente tem, na verdade a gente não está inspirando só oxigênio, a gente está inspirando várias dessas energias que compõem todas as coisas que a gente não consegue perceber, que os nossos sentidos não percebem, mas tudo isso está acontecendo, essa troca dentro do nosso corpo e alimentando não só o corpo físico, mas o nosso corpo em outras camadas de vibrações diferentes. Porque, segundo teorias, o nosso corpo ele é envolto em várias camadas, e aí é dito nessas teorias que a gente tem 7 corpos, um dentro do outro, e cada corpo acima é um corpo superior com a consciência universal superior. Falando sobre essas informações que vinham ocultas, que na verdade era uma forma de se proteger, como são tradições milenares, elas sempre tiveram que vir escondidas para driblar o controle, assim como a gente fazia aqui no Brasil no tempo da ditadura. E, por exemplo, as músicas, elas traziam mensagens ali criptografadas para não ser pego nessa malha aí do controle lá da ditadura. Da mesma forma, essas ordens vieram trazendo essas informações assim ocultas, né? Eu tenho, por exemplo, esse livro aqui, ó. Livro de Helena Blavatsky, Doutrina Secreta. Se eu tiver certo, não tiver muito maluco, né? Ele foi escrito em 1938.
Quando as informações ainda eram muito escassas, ele já falava sobre coisas absurdas aqui que a gente está vendo hoje, só hoje falar. Como, por exemplo, ela vem discutir uma coisa que se fala muito hoje, que é sobre a construção das pirâmides, sobre o alinhamento dela, como elas estão alinhadas com os astros. Ela fala também como ela está alinhada em pontos estratégicos da Terra, formando todas as pirâmides do mundo, elas estão alinhadas. As primeiras formas de escrita, já existem abordagens sobre essas verdades que a gente vem confirmando somente hoje. Assim como eu acredito que várias ainda vão ser comprovadas quando a gente conseguir começar a compreender melhor sobre as leis que organizam o universo. Falando sobre essas pseudociências que começaram a ser validadas agora, como por exemplo a existência dos chakras, a acupuntura que é japonesa ou chinesa, eu vou chutar que seja chinesa, eu vou colocar aqui também. Mas a questão é, ó como se choca essa tradição que é de um local diferente e de uma época diferente com a tradição indiana do chakra, dos chakras, né, dos pontos de chakra. Isso também tem a ver com a acupuntura, a respiração. A gente respira de uma forma automática, mas não sabe como manipular, por exemplo, a energia do nosso corpo. A magia, que tem gente que acha que é um bicho de 7 cabeças, que é coisa... que é uma coisa ruim. Mas veja que é praticamente um método, uma receita de bolo para você formar um pensamento, para manifestar uma ideia na realidade. O que não é diferente de fé, é para você começa a ver que as coisas elas se complementam. Uma coisa não precisa excluir a outra, você não precisa deixar de acreditar em uma coisa ou colocar em xeque a sua fé porque você acredita em magia. Magia e fé são métodos diferentes para chegar no mesmo objetivo. Porque tudo que é, ela é. Tudo que é feito, se fez. Tudo que é feito, foi feito de alguma forma. E existe um método de se fazer, por mais que possam existir vários métodos, aquela coisa ali para se fazer exatamente daquela forma, para se alcançar o mesmo objetivo, tem que seguir um método, como um bolo, por exemplo, para se fazer um bolo e ele ser igual. Ele tem que ter um método de preparo igual, com o mesmo tempo no forno. Mais uma lei antiga que vai ser usada aqui para a gente montar esse quebra-cabeça, que é mais uma informação que a gente vai ali completando as lacunas, é o princípio da correspondência. Você vai começar a juntar umas peças e ver inúmeras formas de representações artísticas, onde esses conhecimentos, eles foram transmitidos para o mundo, só que de uma forma encriptografada, para, como eu já disse, cruzar uma época de controle, de inquisição, onde as pessoas não podiam falar sobre aquilo, porque seria condenado na fogueira ou para fogo. Tudo corresponde, o menor como o maior, mostrando para a gente que a gente pode fazer a comparação de como funcionam as leis no nosso plano físico. Existe um paralelo entre o nosso plano e esse plano mais sutil, esse plano dos espíritos, como se manifesta as coisas no plano das ideias. Entender a lei de reação que funciona no plano físico é a mesma lei de ação e reação que funciona no plano mental, a forma como a gente pensa, atrai, e que da mesma forma isso vai equivaler em algum nível em outros planos mais sutis, em um plano espiritual, em um plano além da vida, para quem acredita em vida após a morte. Para entender uma lei ou um conceito mais complexo, primeiro é aprendido o princípio mais básico e usa-se uma correspondência para entender um princípio mais complexo, como por exemplo, na psicologia tem análise comportamental, onde o estudo de ratos de laboratório são feitos para analisar o comportamento humano. Hoje a gente vê essa informação muito mais ampla. Tudo tem no YouTube, tem tudo na internet, no Instagram. Hoje você já consegue achar pedacinhos dessa verdade para você começar a juntar uma informação com outra, usar seu senso crítico e principalmente acreditar que você tem a capacidade de juntar o 1 mais 1 e chegar numa conclusão sem depender de ninguém para te dizer o que faz sentido, o que não faz. Para quem tem alguma religião mais tradicional, e como eu já disse, não descredibilizando, cada um tem o direito de acreditar naquilo que quer, mas só que mais para frente eu vou discutir um pouco mais sobre isso. E se você ficar atento, se você prestar atenção aqui, sem preconceito, você vai entender que lá no fundo você pode até acreditar nisso, mas e não sabia. Algumas religiões, ela para a linha do questionamento quando chega no enigma de fé. Parece que quando se fala que algo é um enigma de fé, parece que aí já foi respondido e a pessoa não questiona, não ultrapassa essa linha, ela só vai até aí. As pessoas geralmente têm medo de, ao questionar alguma coisa, ela vai perder a sua fé. Ela vai enfraquecer ou ela vai se tornar
menos digna. A pessoa sabe que a fé é algo que depende de uma construção para você acreditar naquilo, e se você começar a duvidar daquilo, você vai começar a perder a fé. Mas quando você duvidar no primeiro estágio, você vai chegar no segundo estágio, você vai questionar e você vai receber uma nova resposta. Eu não estou falando de responder todas as perguntas não, eu estou falando só de questionar. Mas quando você questiona, automaticamente você se aproxima mais das respostas. Estudar um pouco pode afastar de Deus, mas quando você continua estudando, testando e questionando, você vai ver que lá no fundo isso vai te aproximar de Deus. Só que mais do que uma fé rasa, uma fé que não se permite questionar, você vai ter uma fé sólida, uma fé mais embasada, uma fé que você não vai perder, como diz Einstein. Uma mente que se expande a uma nova ideia, ela jamais vai voltar ao seu tamanho original. O caminho do questionamento te deixa solitário às vezes, mas ele te torna mais forte e mais, a palavra que eu esqueci, resiliente. Tudo que eu estou fazendo aqui é aproveitar o meu livre-arbítrio para expor a minha opinião de forma livre, sem interferir na crença, no que cada um queira acreditar. Apenas trazendo questionamentos para você expandir sua consciência, e você expande a sua consciência questionando e chegando em respostas a partir da sua própria observação. E eu também não estou dizendo que está errado a pessoa não questionar. Eu acredito que a pessoa pode viver até mais feliz, até porque já dizia um sábio que o sentido da vida é viver. E eu achei essa frase de uma simplicidade tão grande, mas que quando eu ouvi ela ressoou com outra série de informações que eu tinha, e aquilo para mim me soou muito mais profundo, essa simples frase. O sentido da vida é viver. Mas por outro lado, eu pergunto, como não se questionar? Mas essa questão de você querer buscar, isso não está ligado à sua idade biológica. Isso está mais ligado na forma como você quer encarar a sua existência, na forma como você quer viver a sua vida, na forma como você vai passar por esse processo encarnatório. Uma pessoa se questionando ou não se questionando, os espíritos, eles vão continuar indo para algum lugar. Nós viemos de algum lugar. Quem não se questionar, nunca vai saber. Nós sempre sofremos por algum motivo. Mesmo que você não procure saber ou questionar qual o motivo, sempre tem um motivo e às vezes você não sabe. Tudo tem sim um propósito, mas se a pessoa não se questionar, ela também nunca vai saber. Qual a graça de ser um espírito que controla um corpo? E esse corpo, ele conecta a gente com a natureza, com o planeta, com a Terra, e permite a gente experienciar todas as coisas. E como que a gente, sendo isso, tendo essa grandiosidade, a gente não vai se questionar? Eu acho que só em a gente estar aqui e vivendo esse jogo, vivendo essa vida, essa encarnação, eu vejo como uma obrigação a gente questionar. Eu acho difícil entender como a pessoa pode viver nesse jogo sem entender as suas regras. Mas tem um detalhe. Reencarnação existe. Se você acredita nisso, beleza. Calma que eu preciso dar uma pincelada sobre esse assunto. É um negócio tão complexo para a mente humana conseguir entender que a gente discute cada um com parte da verdade. Se você questionar a si mesmo sobre qual a lógica do universo, para o meu pensamento crítico, meu próprio pensamento, sem nenhuma base de ter visto em lugar nenhum, o que eu pensei na lógica para chegar em alguma conclusão relacionada a isso? Eu pensei simplesmente nessa ideia de céu e inferno. Eu achei que não teria como existir isso, não faria parte de um mundo justo, porque eu acredito que o mundo é justo e não existe justiça se a gente parar para pensar que existe uma pessoa que vive uma vida inteira numa extrema pobreza e uma pessoa que nasceu rica e passa uma vida inteira de luxo. A gente tende para acreditar nessa coisa de céu e inferno, a gente começa a achar que existe uma justiça, porque muitas vezes o cara é rico, mas ele tem um problema psicológico, mas existe casos que não é assim, que a pessoa é rica e tem uma vida inteira de felicidade sem passar por nenhum problema psicológico. Então, você tem uma vida inteira boa e outra pessoa tem uma vida inteira miserável. Onde é que você acha que tem justiça nisso se a pessoa viver apenas uma vida? E a partir dessa curta vida, a pessoa vai ser julgada para onde ela vai passar a sua eternidade. Então, assim, eu começo a pensar em coisas que não faz sentido, até porque registros antigos houveram alterações. O que tem na Bíblia existe alterações e não estou descredibilizando. Existe ali, mas você acha que Deus não ia deixar um
um registro escrito ensinando a gente de fato como deve viver a vida. Só você pegar a parte da Bíblia que você vai ver que não faz sentido nenhum com o que a gente vive hoje. Então tudo é muito relativo, não dá pra gente levar a sério tudo que se fala, porque se a gente começar a levar a sério uma coisa, a gente vai ter que levar a sério todas as outras coisas, e que muitas coisas são absurdas. Se você usar o seu senso crítico e começar a usar conhecimento científico, associar com informações vindas e preservadas de civilizações antigas. Eu não estou dizendo aqui que eu cheguei na verdade absoluta. Eu estou dizendo que eu questiono, eu vou chegando em verdades e que o mais importante, estou disposto a continuar questionando, estou disposto a reavaliar essas verdades. Mas o que me mantém firme até então e acreditar nessas coisas, porque muitas dessas verdades são conclusões que eu cheguei a partir da observação, e eu percebi que muitas outras pessoas também chegaram naquelas conclusões pensando por elas mesmas, e que da mesma forma como isso acontece hoje, isso sempre aconteceu com civilizações antigas que estava separada não só pelo espaço geográfico, pela distância geográfica, mas como separadas por eras. Civilizações separadas por milênios, 1000 anos de diferença de uma civilização para outra. E elas chegaram a verdades semelhantes sem nunca terem tido acesso uma com a outra. Eu consigo diferenciar o que foi uma ideia que eu tive. Claro que a gente nunca vai ter uma ideia 100% só, sempre a gente vai ter bebido de alguma água para trazer alguma informação, mas eu consigo separar aquilo que eu pensei, isso faz sentido ou não faz? Através da lógica, consigo separar de uma ideia que eu realmente ouvi alguém concluir aquela ideia e ver que ressoou com a minha ideia. Se Deus não confiasse na nossa intuição, Ele não ia dizer lá em Apocalipse, use algo tipo assim, parafraseando, use sua inteligência para calcular o número da besta. Ou quando Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí muitas pessoas vão dizer, a verdade é Jesus. E eu vou dizer, beleza. Mas eu acho que se a pessoa me responde, a verdade é Jesus, ela está simplesmente se abstendo de questionar, ela não está se dando o trabalho de questionar sobre nada. Porque quando ela fala, a verdade é Jesus, ela para ali. E isso já é mais uma forma que ou foi ensinada de forma aberta, ou ela é ensinada escondida por trás das palavras, mas ela acabou convencendo as pessoas de que a verdade encerra ali. Em eu responder que a verdade é Jesus. Jesus é verdade e ponto. Mas aí eu volto e digo, se para você essa verdade é suficiente, ok também. Você vai viver a sua vida tranquila, até porque o sentido da vida é viver, e você vai ter uma existência e você vai cumprir aquilo que você tem que cumprir nessa existência, talvez não da mesma forma, mas você vai continuar aprendendo com seus problemas, evoluindo com as situações e cumprindo o seu papel aqui na Terra. Mas aqui eu sou curioso e eu quero saber os motivos, eu quero saber se eu tropeçar em alguma coisa, se eu passar por algum problema, eu quero entender o motivo de eu ter passado com aquele problema. Qual seria o aprendizado que eu teria que ter naquele problema? Se fizer sentido essa teoria de que a nossa existência não está sendo vivida só aqui nesse momento, mas ela está sendo simultaneamente, isso é uma teoria muito considerada, inclusive pela ciência, de que o tempo não existe passado e futuro. Todas as nossas experiências que nós consideramos passado, elas estão sendo vividas agora, nesse momento. E nós estamos tendo experiências diferentes em outras camadas do multiverso e etc, etc, etc. Nessa teoria já vai ter outra que reforça ela, que se a gente vive em simulações e que uma outra pessoa, na verdade, sou eu, vivendo uma outra experiência em um outro corpo, porque nós somos o todo, nós somos um só, dividido em fragmentos, experienciando coisas diferentes, em experiências de vidas diferentes. Se fizer sentido essa teoria, aí tem outra que complementa com ela. Se a gente vive todas essas experiências, logo, se eu faço mal para uma pessoa, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Já que vivemos simultaneamente no mesmo momento, talvez eu poderia prejudicar uma pessoa agora e talvez a minha própria existência, a minha própria consciência estaria passando por alguma coisa, reflexo daquilo que eu causei. Nesse caso, a lei da causa e efeito já entraria em um outro nível. Isso já é o resultado de uma releitura dessa lei da causa e efeito, juntando com outras teorias, e aí você vai vendo que vai surgindo montando esses quebra-cabeça. Essa teoria de eu estar fazendo mal para eu mesmo em outra existência, sendo real ou não, não importa. Apenas ame o próximo como a si mesmo. Perceba que independente da linha de raciocínio, as mensagens que foram necessárias
para guiar a sua experiência na Terra, elas chegaram até você. Você não vai poder dizer que não sabia que você estaria afetando o seu irmão. A partir disso, você tem noção de que você fazer mal a uma pessoa, isso vai retornar para você. Essa lei da causa e efeito, ela veio de vários lugares, ela passou por vários lugares diferentes. Então, sempre no lugar mais remoto do mundo, vai ter uma pessoa que vai levar o contato a essas verdades, que vão ajudar elas a crescer nessa experiência. As pessoas, elas vão dizer que Deus é um só e que todas as religiões estão certas. Muitas pessoas falam pela frente, mas por trás elas acreditam que a religião dela, no fundo, é mais do que as outras. Mas não existe isso. Realmente é a primeira opção. Deus é um só. Ah, mas Deus não ia abandonar os seus filhos, jogar eles na terra sem deixar nenhum tipo de registro ensinando como viver. Isso é usado para justificar a Bíblia. E por que não é usado para justificar outros livros, outros ensinamentos passados oralmente, de sábio para aprendiz, lá numa tribo isolada na Amazônia? Então eu acredito que se a pessoa quiser se manter vivendo na simplicidade humana, seguindo uma religião, tomando atitudes que ressoam com o seu coração, com a sua intuição, essa pessoa ainda assim ela está seguindo o livre-arbítrio, ela tomou uma atitude pessoal e ela vai continuar servindo ao seu papel, que é evoluir nessa experiência. Acontece que se a vida ela quiser te fazer questionar, dentro dessa experiência pessoal, a própria vida vai se encarregar de te colocar nesse caminho. Por exemplo, inserindo aí no seu código uma crise existencial, por exemplo, onde você vai ter que obrigatoriamente entender sobre a sua mente, entender como funcionam seus processos, e aí você vai ter que se questionar de qualquer forma. Você vai ter que se analisar, se entender dentro de uma das partes mais complicadas do nosso próprio corpo, que é a mente. Isso fez parte do meu processo de despertar. Hoje eu vejo que muitas situações que eu passei relacionadas à depressão, uma coisa absurda, eu acho que minha mente até tentou excluir muita coisa pesada que a minha mente processou. A gente pode continuar essa conversa em outro momento, seguindo com outros temas dos meus pequenos rascunhos. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações. É melhor você continuar comigo, até porque São as respostas que movem o mundo. São as perguntas